Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Horizonte Debate no ar ao vivo pela TV Horizonte. Em 2018, o Facebook, a rede social mais popular no mundo, se envolveu numa polêmica de vazamento de dados dos seus usuários. A empresa Cambridge Analytica conseguiu informações dos internautas. Assim, a instituição de marketing político, a Cambridge, conseguiu informações suficientes para conhecer e convencer eleitores indecisos na eleição do presidente americano Donald Trump lá em 2016. No Brasil, não se sabe se houve a intervenção da Cambridge Analytica na campanha de Bolsonaro. O que se sabe é que as redes sociais e os meios de comunicação mais novos foram usados de forma decisiva para apresentar as propostas do candidato. No Horizonte Debate de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre comunicação e política. Nossos entrevistados são Jô Moraes, deputada federal pelo PCdoB, Gabriel Magno, doutorando em Ciência da Computação, e Matheus Machado, vice-presidente do PSL Jovem aqui de Minas Gerais. Participe você também conosco. Esse debate sobre comunicação e política ele é importantíssimo. Pelo WhatsApp, aqui da TV Horizonte, você me escreve e eu respondo as suas perguntas e passo, evidentemente, o seu questionamento para os nossos convidados. E não se esqueça de, quando estiver conversando comigo pelo WhatsApp, de colocar seu nome e o bairro, a cidade de onde você está falando. Gabriel, eu vou começar contigo. E uma pergunta bastante direta, assim. Até que ponto que as pessoas estão tomando decisões de forma autêntica nesse meio hiper informatizado? Sim, isso é difícil a gente dizer, né? Porque quando a gente consome uma informação na internet ou acessa conteúdo, né? Muitas vezes a gente não tem certeza do que está acontecendo por várias razões. Porque tem algoritmos por trás ali, que nem sempre a gente tem a consciência até que tem um algoritmo por trás. E também porque você não sabe se realmente é uma pessoa. Se aquilo que você está consumindo foi gerado por uma pessoa mesmo, de forma orgânica, ou foi um computador que gerou aquele conteúdo. Então, realmente é um desafio, né? Assim, o ambiente online, ele traz essa particularidade, né? De que você tem acesso à informação, mas você não tem acesso direto às pessoas. Uhum. Você tem um debate de ideias, acesso a conteúdos, isso separado da pessoa, muitas vezes. Por mais que tenha assinatura, um rosto de uma pessoa, né? Gabriel, isso... eu vou depois destrinchar um pouquinho várias das coisas que você colocou agora. Sim. Com relação ao algoritmo, computador, que talvez o nosso telespectador está se perguntando, assim, como que um número interfere na forma que eu voto? Jô, é uma honra te ter aqui, uma alegria te ter cá. Como que foi, a partir de 2016, para quem tem ampla experiência no parlamento, como foi para a senhora a visão da entrada dessas tecnologias? Eu diria, é uma satisfação muito grande partilhar, para a minha geração, poder dividir com vocês isso que é um grande desafio. Nós vivemos num ambiente que é o ambiente virtual, em que a verdade ela está sempre questionada. Por isso que o Gabriel falou, você não sabe se aquilo é um fake, se aquilo é uma mentira produzida por alguém que é contratado para isso, ou se aquilo é uma verdade. Por isso que eu acho que está na ordem do dia exatamente a gente questionar, sobretudo, criar uma consciência crítica do que a gente recebe pelas redes sociais e criar um ambiente mais favorável para permitir que não exista essa história de pós-verdade. Entendi. Matheus, também é uma alegria enorme te ter cá. Aqui. Abraço para o Vitor Lucchesi, presidente do PSL de Minas, que foi através da vinda do Vitor que eu acabei conhecendo o Matheus e de pronto convidei o Matheus para que viesse ao programa para falar exatamente dos bastidores, você como assessor de comunicação do PSL, do MBL, dois movimentos conservadores recentes. A direita conservadora, ela soube, Matheus, lidar melhor com a tecnologia, mais do que a esquerda? Se eu pensar resultados, o Brexit, a eleição de Donald Trump e a eleição de Jair Bolsonaro?
Primeiro é um prazer estar aqui, Alegria. Jairo. Eu não acho que a direita soube lidar melhor com as mídias sociais, mas eu acho que o que aconteceu foi que a direita, com a internet, com esse meio de conexão com o eleitor, ela entendeu melhor os anseios do eleitor médio. Eu acho que houve uma desconexão muito grande entre as pautas identitárias que a esquerda usa para poder se conectar com o eleitor e as pautas que a direita usou nos últimos tempos, principalmente com a internet, para conseguir se conectar com esse eleitor comum. Um exemplo disso pautas identitárias, por exemplo, nichadas como até banheiro trans, por exemplo, que foi uma pauta recente. O eleitor médio, o homem comum, ele dificilmente consegue se identificar, aquele homem do interior, aquela pessoa que não tem tanto acesso a esses grupos segmentados, com esse tipo de pauta. Então, quando a direita conservadora chegou falando dos anseios do homem comum, das suas dificuldades, dos seus problemas, ela conseguiu se conectar melhor com ele. E a internet foi um meio que a direita conseguiu para conseguir fazer isso nos últimos anos. Então, eu acho que antes da internet, a direita tinha essa dificuldade, principalmente com a grande mídia, e a internet conseguiu democratizar e facilitar esse acesso. Me ajuda nesse entendimento, Jô, por favor. Eu diria que há uma crise no mundo, uma crise econômica que abala todo mundo. Se você pegar a Europa, hoje há uma substituição, inclusive de setores mais à esquerda, por discursos da direita, e inclusive discurso não da direita liberal, da direita autoritária, porque a direita está dividida. Tem os que defendem uma sociedade liberal, outros que defendem uma visão autoritária. Eu acho que o banheiro trans não tem que existir. Mas eu acho que o debate não está aí. O debate está em que esta crise econômica, que tem desemprego, que tem dificuldades, que falta de educação, falta de serviços, o projeto de esquerda não foi suficiente para esclarecer, para se apresentar, e a direita passou a usar o cotidiano para atingir as pessoas, não o projeto. Porque isso é que eu cobro. A direita no Brasil não apresentou um projeto. Vamos desenvolver, vamos investir na indústria, vamos ver como é que se gera emprego. Cuidou do cotidiano e, nesse cotidiano, nesta crise, sem alternativa mais clara, saída econômica e social, nós tivemos essa dificuldade. Só para você responder, essa pauta que talvez na cabeça do Matheus ela exista. Com certeza ela existe. Gabriel, como que é pensar esse eleitor comum? Nós estamos falando aqui agora do sujeito comum que está assistindo o programa e que foi tocado por ambas as pautas, né? Esse sujeito, ele recebeu uma foto da Manuela Dávila dizendo que Jesus é travesti. Que né? era uma mentira. Mentira. Grande mentira. Mentira. Mas também recebeu o Flávio Bolsonaro com uma foto, com uma camisa que também era mentira. Como que as pessoas se alimentam, Gabriel, desse tipo de coisa? Era mentira a frase na camisa da Manuela Dávila, mas também era mentira aquilo que estava escrito na camisa do Flávio. Essa questão tem uma peculiaridade, eu acho, que toca até um pouco daquilo que a Jo falou, da era da pós-verdade, que eu acho que, assim, por mais que seja uma questão negativa até um certo ponto, é uma coisa também meio difícil de evitar, eu acho. Porque o que acontece, a questão da pós-verdade, é que muitas vezes você recebe uma informação, você acredita em um primeiro momento, mas depois você é desmentido e mesmo assim você escolhe acreditar naquilo, entendeu? Muitas vezes... Gabriel, como assim escolhe acreditar? O sujeito talvez ele já não acreditava? Tem um pouco de viés de confirmação, que a pessoa já acha aquilo, ela vê uma notícia que é falsa, mas confirma aquilo, e ela já assume que aquilo é verdade. Ela vem alguma coisa desmentindo, ela, não, eu prefiro acreditar nisso aqui, eu acho que está certo, sim. Eu acho que isso é verdade. Sim. Então, acho que vai além disso, de identificar se é verdade ou não. Entendo. Não é tão simples. O eleitor, ele já sabia, o eleitor comum, ele já sabia, ele simplesmente foi tocado por essa mídia que disse assim, olha, estão querendo levar ideologia de gênero para as escolas, não concordo com isso, e aí eu alimento esse conteúdo? Eu acho que o eleitor, não é que ele foi tocado por isso e ele criou esse tipo de pensamento, eu acho que ele já tinha esses valores e esse problema exposto formou a opinião dele mediante a opinião de outras pessoas e de outras mídias que conseguiam conectá-lo, conseguiam chegar até ele. Então, nesse caso, eu acho que os valores conservadores, os valores cristãos que são inerentes à sociedade brasileira hoje, acho que em grande maioria, eles já existem. Então, esse tipo de pauta, a pessoa já tem um valor formado, uma opinião formada.
Então, a mídia ela só serviu para expor o problema, expor a questão, e essa pessoa, a partir dessa questão que foi apresentada, ela formou opinião. Então, eu não acredito que ela tenha sido tendenciada ou formada por fatores externos. João, na hora que eu falo da camisa da Manuela Dávila, imediatamente você coloca que ela é mentira. Às vezes esse texto, ele é ofensivo. Como que é pensar essa... Primeiro, eu acho que o Matheus, ele levantou uma questão que o cidadão comum já pensava aquilo. Eu acho que hoje o Brasil não construiu, o cidadão e a cidadã não construíram uma consciência crítica. Ele pensa o que a mídia, que tem um pensamento hegemônico, apresenta para ele. Você sabe que hoje as TVs públicas, as TVs comunitárias têm pouca influência, deveria ter mais influência, e hoje tem uma hegemonia, há um controle de 8 famílias controlam 64% da grande mídia. E isso dá um pensamento. Então, por exemplo, eu sou feminista, de formação, de militância. Não existe ideologia de gênero. Existe uma visão de direitos do feminismo, da compreensão de construção cultural, mas foram apresentadas determinadas questões pela direita, inclusive, que assume essa questão, que não corresponde, que transformou as particularidades do homem, do negro, da mulher, em concepções inexistentes. O feminismo não aceita que existe ideologia de gênero e aceita que existe diferença cultural entre homem e mulher. Eu acho que este pensamento, que é hegemônico em toda a grande mídia, nos jornais, nas TVs, nas rádios, impôs não uma visão libertária, uma capacidade crítica do cidadão, da cidadã, mas algo que ela escutou e que ela repete. Entendo. Matheus, Gabriel, Jô, nós vamos para o primeiro intervalo, como passou rápido, e vamos para conversar muito mais sobre esse tema. Fique conosco, até daqui a pouco.